gestão, né? Demais, mano. Muito bem-vinda. Tanto tempo, né? Gestão, por que eu gosto tanto disso? Solto, né? Tudo bem. Por que eu gosto tanto de gestão? Porque quando a gente assumiu aqui, eu estava com 25 anos de profissão e aí parecia que faltava alguma coisa, sabe? Você atendeu, vivenciou sistema público, privado, instituição, deu aula, chega uma hora que você fala, caramba, faltando alguma coisa aqui que eu não estou me encontrando. Aí eu recebi um convite, né, do Filone, vamos compor uma chapa, que a gente tem que entrar lá e tentar fazer alguma coisa diferente, que realmente deixe um legado e que transforme, que traga São Paulo para o cenário. E aí a gente veio. E aí, nesses 3 anos, eu tive a oportunidade de lidar muito de perto com muitos gestores e pensar a gestão, tanto para a fisioterapia como para a terapia ocupacional. Do lado da fisioterapia, eu enxergava uma necessidade de valorização, que ela é, assim, talvez a gente precise de 10 anos para transformar a questão da valorização como realmente a gente quer ver, né? E do lado da terapia ocupacional, a questão do crescimento. Então, você tem uma profissão que, enquanto a gente fala de 70 mil físios, mais ou menos, a gente fala de 5 mil TOs, 5 para 6 mil. Então, é uma profissão que ela precisa crescer. Uma precisa valorizar, a outra está valorizada, né? A gente vê isso até no trato com as operadoras e tudo mais. Tem uma discrepância muito grande de físio para TO, mas ela precisa crescer. Então, como aqui de dentro do conselho a gente consegue lidar com a questão da valorização e do crescimento e, ao mesmo tempo, cuidar de todo o resto, né? Que é a burocracia, que são as inscrições, que é colocar o conselho no seu modo operante de prioridade, que é fiscalização, né? E ainda assim, ligando todos esses pontos. Então, isso me trouxe alguma experiência. A parte disso, eu costumo participar muito de aulas, né? Já tive contato com o pessoal do Sebrae também, então fico muito contente que tem essa ponte lá. E a gente sempre ouve, alguns meses atrás, a gente estava com uma representante da ONA aqui, que é fisioterapeuta. Então, está tudo muito próximo, tudo muito amarrado. E eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que é isso que eu queria que vocês sentissem dessa nossa conversa de hoje, né? Que vocês sintam que você tem uma complexidade do contexto, você tem muitas variáveis para gerir, tem a sua questão pessoal, tem a sua questão profissional, tem a sua questão enquanto profissional num contexto X ou Y. Então é tudo muito complexo. Amarrar essas pontas e trazer gente para compor com você, que é o que você está tentando fazer lá em Campinas, né? Por isso que eu me interessei, eu acho que é um caminho, né? Sozinho a gente não consegue dar conta dessa complexidade toda e acaba se frustrando e acaba até mudando a profissão numa instância maior. Mas a partir do momento que a gente consegue se cercar de um bom plano e de boas pessoas e de boas referências, aí talvez a gente consiga transitar um pouquinho dentro da excelência e dentro do que a gente planejou fazer quando escolhemos ser fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais. Gestão devia ser mais falada na graduação. A gente sai para a vida real assim, né? Onde que eu começo a trabalhar, não sei nem o que eu vou fazer, mas eu já quero entrar porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu me formei, eu estudei 4 anos, agora é hora de ter um retorno. Então você sai igual doido. E aí acaba trocando a roda com o carro andando. E nem sempre você vai numa linha criteriosa que vai te colocar numa condição X para que você tenha sucesso. Somos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 profissionais. Estão chegando mais 2. É muito pouco perto de 80 mil, né? Então isso traz o quê? Um sentimento, para mim pelo menos, de que vocês passam a ser multiplicadores. Cada um de vocês aqui tem que abraçar um pouquinho a questão do ser líder, tá? Porque gerir é ser líder. Você está tomando a rédea, que seja da sua própria vida, que seja, né, de um serviço, que seja o que quer que seja. Então, vocês acabam levando daqui do conselho e dessa nossa conversa, e é isso que eu quero que vocês saiam com o sentimento, de que vocês passam a ser multiplicadores.
E assumam mesmo. E tenham a autoestima e a confiança de chegar e falar, eu posso ser gestor. E eu posso montar um contexto de trabalho onde as pessoas possam se realizar, serem valorizadas, crescerem e tudo mais que a gente quer. Tá? Então, gestão para mim começa por aí. O ímpeto, né, a vontade de querer ver as coisas acontecerem com sucesso. Tá? Vocês vão ver que tem um monte de coisas que eu separei. Eu fui do básico a um pouco mais elaborado, né? Que não é nenhum MBA, mas traz uma noção de realidade que eu acho que permite que a gente saia aplicando alguma coisa aí na sequência. Vamos lá. Né? Por que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais? Porque é o nosso campo, é a nossa área de quem a gente tem que cuidar para que a população tenha o melhor dessas duas profissões, tanto da física como da TO. Vamos lá. Tem que ligar aqui, como que tá? Pelo computador é melhor? Então, se você tirar aí do computador, tá. Uai, por que não está ainda? Foi. Então, olha lá, ser gestor, conhecimento. Sem conhecimento, depois a gente pode até compartilhar essa aula, tá? Eu passo para o mailing de vocês. Mas se quiserem anotar as entrelinhas, acho legal. Conhecimento precisa para tudo. Né? Então, quanto mais você sabe, mais subsídio você tem para criar associações e errar menos. Tá? Conhecimento envolve experiência também. E nesse sentido, eu tenho sempre para mim que a gente nunca perde nada. Você pode falar, caramba, eu estou com o sábado livre, eu vou fazer um curso, mas não sei se esse curso vai servir para alguma coisa. Vai, porque ele vai servir para alguma coisa. No mínimo, você conhecer alguém interessante ali, que em algum momento pode te ajudar numa conexão X, numa associação de pensamento, para criar ali uma inovação que a gente consiga evoluir, né, a partir de um patamar X. Liderança, como eu disse, a partir do momento que você assume ser gestor, você está puxando uma fila. Você faz parte do 0,00 alguma coisa por cento que resolveu dar cara para bater. Né? Isso é muito valioso. Vocês estão aqui porque, de repente, tem dentro de vocês a vontade de mostrar a cara. Não é qualquer um que tem essa coragem. Quanto mais a gente se coloca vulnerável, eu estou aqui vulnerável na frente de vocês. Estou falando de gestão, estou vulnerável, né, dentro do conselho. A gente é olhado por 80 mil profissionais, como que é isso? E gente falando mal, e gente falando bem, e, sabe, tem de tudo. Né? Como que é isso? Olha como a gente se coloca vulnerável. Você se coloca vulnerável a partir do momento que você levanta da cama e resolve trabalhar. Né? Você tem aquele elefante para carregar. Qual é a mágica disso? Caramba, eu vou me colocar vulnerável porque talvez eu consiga ser aquele rabo da curva, aquele ponto mais alto que sai do eixo médio e possa não só incentivar as pessoas para um caminho que eu acredito que seja legal, como posso deixar um bom legado onde as pessoas possam dali se desenvolver e planejar melhor e se realizar. Né? Então, o elefante é pesado do nosso dia a dia. A gente sobe um Everest todo dia. Né? E às vezes é frio lá em cima. A gente sente isso. A gente tem problemas no nosso dia a dia que a gente precisa superar. Né? É o elefante. Como fazer esse elefante aprender a nadar? Ele vai sozinho. De repente, a gente não precisa carregar esse elefante. Ele está lá. Só, né? Qual é o ambiente, o contexto que tem que colocar para que esse problema se desenvolva de uma forma adequada e traga aí o resultado que a gente espera ou não atrapalhe uma dinâmica que eu acho que é adequada ali para uma tal situação. Autonomia. Nem sempre a gente vai ter, por exemplo, o conselheiro Jonatas para falar, John, vem cá, me ajuda a pensar esse caso aqui. Às vezes você vai estar sozinho. Né? Quais são os parâmetros e os critérios que você tem que usar para saber que sozinho, até sozinha, você pode dar um passo. Tá? Procurando não errar, ou errar menos. Então essa autonomia, ela existe, e se não existir, você tem que buscar. Não existe, a partir do momento que você é gestor, apesar de você ter todo um contexto compartilhado e a gente olhar para o todo, porque essa é a ideia, tem uma cultura que ela tem que estar em você.
e que você tem que espalhar isso para que ela seja do serviço, da instituição, do que quer que seja, da sua família, né? É a sua cultura de excelência, é o que você acredita, onde você quer, né, caminhar com alguma coisa. Então isso vem de autonomia, tá? Você capaz, e aí a gente já envolve várias coisas, de realizar aquilo e trazer, né, o que você está querendo propor. Corresponsabilidade, essa é uma palavra nova que está em alta aí, todo mundo fala de corresponsabilidade, que ela vai além de nós termos que ser responsáveis. Responsável você tem que ser. Você propôs um trabalho, eu propus dar uma aula, né? A minha responsabilidade é que vocês saiam daqui aplicando alguma coisa. Essa é a minha responsabilidade. Agora, o fato de você não dormir na minha aula, ou então, tá motivada ali e tá ligando isso com a sua vida, aí tem uma parte que é sua, então você é corresponsável comigo. Ou que você vai levar daqui a aplicar realmente, aí você está corresponsável comigo. Então, mais do que responsável, tem uma questão aqui de corresponsabilidade. Resiliência, você vai tentar uma, vai rever, vai tentar duas, vai rever, vai tentar três, tá? Às vezes 4. Às vezes você vai passar 3 anos, 10 anos, 20 anos. É o que eu falei para vocês. Algumas questões, e eu posso até usar o conselho como exemplo, a gente vem dia a dia lutando para melhorar. Mas é uma coisa que está lá há 20 anos estagnada daquele jeito. Todo mundo olha para aquilo daquele jeito. A gente não consegue dar uma tacada e acertar 80 mil numa vez só. Mas eu tenho 20 pessoas aqui hoje, por exemplo. Tinha 130 semana passada, tinham 10. Tem uma que veio me encontrar aqui no conselho hoje cedo, junto com o presidente, para discutir um específico assunto. Aquela pessoa a gente conseguiu tocar. Então, por isso que a ideia é que sejamos multiplicadores a partir daqui. E a resiliência para continuar tentando. Tá? Isso aqui é uma coisa que ela tem que estar intrínseca, inerente na cabeça de qualquer gestor. Porque senão a gente desiste. Porque é tudo feito para dar errado. Quem aqui trabalha em serviço público? Muda o prefeito, vira a zona, né? Vira bagunça total, e aí a gente tem que recomeçar, não sabe qual é a ideia, não sabe que programa vai ter ali, porque o cara vai querer inventar uma roda, e cadê o SUS, né? E a gente vai nesse sentido. Você tem ali renovação de contrato com a operadora. Caramba, você recebe o contrato, quem é que lê contrato e analisa com o advogado o contrato? Né? Importante. Caramba, eu já saí assinando, esqueci de rever isso aqui, eu preciso melhorar nisso, preciso ter mais suporte. Daí o ideal daquele diretor ali, que ele é do financeiro, não tem nem, né? E ele tem essa questão. O nosso profissional ele precisa de atenção jurídica. E faz 2 anos que ele pede, agora a gente está conseguindo organizar a coisa. Mas é todo dia pedindo. Por quê? Porque isso é importante. Mas você precisa esperar o conselho prover isso. Você resolveu investir, montar sua clínica, o seu negócio. Tenha a sua referência de advogado, porque isso te traz excelência, te permite negociar melhor, avaliar melhor os pontos que você tem que levar ali naquela operadora. A gente vai falar disso também. Comunicação, não adianta a gente achar que a informação está chegando. Você tem que ter certeza. Você está se comunicando com o seu paciente, está comunicando com a sua equipe, você está se comunicando com o seu coordenador, né? Está se comunicando com quem quer que seja. Você tem que ter certeza que aquela troca está acontecendo, né? Que você está usando até o recurso certo para acessar o que você está, né? Para multiplicar o que você está querendo passar. Então, hoje, quem não se comunica, não adianta ser autônomo, ser líder, ter conhecimento. Se você não sabe se comunicar, já saiu perdendo. Teve um Descomplica aqui que falou bastante de marketing estratégico. E em marketing estratégico não tem só a avaliação de variáveis. Você tem a questão da comunicação também, de saber usar essas variáveis. Então, fazer uma análise e transformar aquilo em dados e saber reportar esses dados estrategicamente é se comunicar, tá? Subsidiar as informações de questões que vão ser pertinentes para aquilo que você está querendo propor, é se comunicar. Então tem uma complexidade aí na comunicação
que a gente tem que aprofundar ela. Não dá tempo de... É o que eu falei, teve uma palestra aqui só tratando de marketing. Talvez focar uma só de comunicação em algum momento, puxando até o que aconteceu ali. Todas as palestras podem ser acessadas aí nos canais do Conselho no YouTube, tá? Então, aí vocês anotem aí, vão resgatando, porque complementa. É legal isso que complementa. Não dá para estender muita coisa no tempo que a gente tem aqui. Empatia, se colocar no lugar do outro. A gente tem muito... Com autonomia, a gente incorre num erro. Eu sei o que você precisa. Caramba, às vezes o que você precisa não é o que eu sei, então eu preciso te ouvir. Eu preciso me colocar no seu lugar. Porque às vezes o que eu entendo que você precisa, talvez seja o que eu preciso. Ou que eu não enxergue que você precisa, porque a coisa é muito mais complexa com você. Então me ajuda. Né? Eu vou me colocar do seu lado, vou te escutar, vou me colocar no seu lugar, e a demanda, apesar de eu ter feito o meu diagnóstico contextual, que vocês vão ver o que muitos já sabem até, a demanda ela é feita a partir também de uma escuta, do quanto eu me coloco no lugar do outro, quanto eu tenho empatia na minha atitude para saber me comunicar, inclusive, melhor a partir do que você me traz, não só do que eu acho que é certo. Tá bom? São preceitos, premissas, tudo que eu acho importante. Fiz uma revisão de... Caramba, eu acho que eu peguei uns 4 livros de autoajuda, uns 10 livros de ficar milionário para sempre, uns 5 livros de evidência científica da gestão, mais toda a parte de gestão das profissões em si. Porque a gente tem muita administração, né, em literatura, graças a Deus. Então, na compilação que eu fiz, eu cheguei nesses termos aí, que eu acho que compõem o que é ser gestor no mundo contemporâneo. Tá? Tem muito mais? Tem. Vocês vão ver muita coisa por aí aparecendo, porque isso renova a cada dia. Principalmente os instrumentos de gestão se renovam muito. Então, considere que isso aqui não é fechado, mas é um bom panorama de premissas básicas aí para você ter. Falei de empatia, certo? Inteligência emocional, está na moda também, né? Tem inteligência emocional, vou lá ver o Tony Robbins, não sei o quê, né? Qual a importância disso? Autocontrole e autoconhecimento. Se você não se conhece, fica difícil você conhecer o outro. Então é importante você ter lidado com as suas questões, ter entendido o seu propósito, tá? Sua meta, para entender inclusive o que você quer gerir, né? A partir dali, por exemplo, para conseguir entender o outro. E autocontrole, né? Que tem toda uma definição também e que compõe a questão da inteligência emocional. A empatia está na inteligência emocional. Que mais? Então, se vocês buscarem aí, se vocês derem um Google em inteligência emocional, aparece ali uma composição legal, com umas com mais questões embutidas, outras menos. Vale a pena aprofundar nisso aqui, tá? E aí a gente vai tocar em alguma coisa disso aqui também daqui a pouco. Inovação e criatividade, que é a parte que eu mais gosto. Inovação e criatividade. Só que é mais difícil. Seria muito fácil, né, se a gente tivesse insight para tudo. Caramba, o que eu faço agora? A criança está doente, não vai para a escola, eu tenho paciente importante no trabalho, depois tem que dar uma aula, depois tem uma viagem para não sei aonde. E aí, né, como que você se organiza nisso? Questão de inovação do próprio cotidiano, gerenciamento desse cotidiano, a questão de organizar o serviço de uma forma que você tem um flow ali, um fluxo constante de ação que vai em direção ao que você está estabelecendo como propósito, como meta. Isso tudo sai de inovação e criatividade. Isso depende do quê? De você ter uma condição humana favorável para ser criativo. Por isso que é tão difícil ter insight. E por isso que as pessoas adoecem tanto. Eu vou dar um exemplo agora da vida real, né? Em 2008, eu tive um burnout.
2008, hein? Faz 11 anos. O que é o burnout? Você queima a biela, né? Então eu estava no computador, escuta essa, conselheiro, nunca te contei. Estava no computador e aí de repente eu precisava escrever lá, evoluir lá uma situação, um documento, e aí eu fui tentar digitar. Não coordenava o meu dedo ir na tecla certa. Falei, caramba, o que está acontecendo? Aí de repente a visão meio turva. Caramba, o que está acontecendo? Eu estava numa loucura naquela época que eu cuidava da minha empresa de manhã, atendia paciente à tarde, saúde da família, e à noite ia para o Hospital do Coração atender particular. Saía às 11 horas do Hospital do Coração. Então, alimentação errada, não estava me cuidando, estresse, muita coisa caindo na cabeça e não aguentei. Estava aceleradíssimo. Chegou uma hora que o corpo falou, ou você para, ou você pifa, né? E ali eu tive um aviso. Tentei digitar, tal, não vinha, peguei o celular, falei, deixa eu chamar minha esposa porque está dando ruim. Tentei digitar no celular, nada. Não enxergava nem o numerinho, nem a letra no teclado do celular. Aí tinha um colega na mesa do lado, eu falei, pelo amor de Deus, liga para a Marina, busca aí, está desbloqueado. Digita a Marina, busca o telefone e manda me buscar que eu tô apagando, não sei o que eu estou tendo. Aí, nessa, eu falei, caramba, pode ser um burnout. Ou é um burnout, ou acidente vascular, alguma desgraça, né? Vou pifar. Aí eu parei, enquanto ele chamava a Marina no telefone, o colega, eu parei e comecei a respirar. E aí aquilo foi me centrando de novo. Parei de enxergar turvo, comecei a coordenar de novo, demorou ali uns 10 minutos para estabilizar, mas só respirando, só respirando. Sabia que, né, eu sempre fui terapeuta ocupacional, meio zen, né? Gosto dessa parte alternativa e tal, mas eu nunca me envolvi com yoga, com nada, mas sempre soube que era importante. E ali eu tive a oportunidade de vivenciar que eu não estava me autogerindo e que o reflexo disso tinha sido muito ruim. E que eu estava pior do que isso, eu estava só resolvendo o problema, só estagnado na mesma condição, que até me trazia uma situação financeira legal, estava ali realizado, mas por quanto tempo ia aguentar aquilo? Então foi um tapão na cara que eu tomei. Quando a Marina chegou, eu já estava bem. E aí, daquele momento em diante, eu falei, caramba, estou trabalhando muito, não vou aguentar por muito tempo, foi um aviso, foi um sinal. Aí fui fazer exame e tal, estava tudo bem. Ainda bem que reverteu na hora e não tive consequência maior nenhuma. E dali em diante, o que eu fiz? Comecei a me regrar na alimentação, me regrar no tempo, me regrar no sono. Então, eu até na época eu tive uma diminuição da renda, que ela foi organizada ali dentro da minha família, e consegui botar uma situação onde, a partir daquela calmaria, eu conseguisse botar uma condição onde eu fosse buscar, inclusive, uma condição financeira melhor. Então, ali eu aprendi, trocando a roda com o carro andando, numa condição que eu tive que me adaptar, como inovar a minha própria vida e ser criativo. Isso exigiu que eu parasse tudo e olhasse a coisa de uma forma diferente. E aí vou falar para vocês, aí você começa a pesquisar, né? Começa a estudar e tal. Tudo é gestão que eu estou falando, tá, gente? É a parte boa da gestão, do reflexo pessoal. E aí eu entendi que a gente tem a onda cerebral. E aí a nossa onda cerebral, quando a gente é nenezinho, quando a gente nasce, é uma. Quando a gente cresce um pouquinho, lá pelos 6, 7 anos, essa onda, ela acelera um pouquinho. Que é normal, que é para você, inclusive, se desenvolver. Eu tenho mestrado de neurociências, mas nunca toquei nesse assunto em neurociências. Eu tive... Essa busca foi pessoal desse entendimento. E eu relaciono muito com gestão, porque eu uso isso até hoje. A partir do momento que você passa os 7 anos, você já entra na pré-adolescência. E por que o pré-adolescente é chato? Porque a partir daquela onda mais acelerada, ele assume uma outra onda mais acelerada ainda, né? E ali, então vamos colocar aqui, a gente tem uma onda de calmaria, que ela é daquele monge budista,
tá? Aquele cara que estudou 300 anos para conseguir se colocar na condição de flutuar. Não é o nosso caso, tá? Pode ser de alguns, mas não da maioria. Você tem uma onda aqui da criança de 7 anos que ela se acelera para se desenvolver. Você tem uma onda do pré-adolescente, que ela é mais acelerada ainda porque ela tem que fazer uma ponte dessa daqui, onde você consegue se desenvolver, com essa maior aqui que você tem uma performance melhor, tá? Então já estou falando de 1, 2, 3, 4 ondas, a da performance melhor. E você tem uma outra, a quinta, que é a da emergência. Vai nascer o filho, sai correndo, entendeu? É mais ou menos assim. Nossa, deu um problemão lá, vamos resolver. Então é aquela onda que você sai da boa performance e entra na questão da emergência, tá? O mundo contemporâneo hoje, e aí vocês vão concordar comigo, ele deixa a gente aqui, ó, na situação de emergência, muitas vezes, porque você tem que ser rápido na resolução das coisas, e debaixo da alta performance, porque você precisa mostrar algo a mais, você tem uma fila de 20 mil pacientes para atender, tá? Chutando aí. É um problema, né? E você trabalha só aqui se você descuidar. Eu passei 6 anos antes do burnout só aqui, de 2000 a 2008, né? Quando eu montei minha própria empresa e comecei a virar em cima disso. Quanto tempo a gente aguenta ficar aqui, na emergência e na alta performance, sem voltar para uma condição de se desenvolver, que é a onda onde a gente é criativo? Aqui a gente está na violência contra a gente mesmo. Aqui você não é criativo. Aqui você está correndo para tentar contornar alguma situação, do jeito que der. Né? Você não está pensando em inovação, você não está pensando em excelência, você está pensando do jeito que der. Se você não parar tudo, e aí fica a maior dica, eu acho que eu vim só para isso hoje. Se você não parar tudo e se condicionar a baixar um pouco, tá? A sua onda, o seu estado emocional, a sua aceleração, para uma dinâmica onde você possa transitar, se precisar, para alta performance, quiçá para emergência, mas também voltar ali para uma condiçãozinha de mais calmaria, respirar um pouco, você passa só a reproduzir situações que não vão te fazer crescer, que pelo contrário vão te adoecer. Isso não se faz do dia para a noite. Isso leva tempo, porque é mudança de hábito. Mudança de hábito é difícil. E aí você, gestor, vou te dar uma notícia hoje, não tem só o hábito errado seu, tem o hábito errado de todo mundo que está no seu entorno. Então, para você chegar naquele fluxo constante de produção, onde você vai ver excelência, você precisa ser corresponsável também com a saúde mental dos colegas. Você está bem? O que te faz baixar a onda? Meditação. Eu vou para Marília toda semana. Eu tenho que meditar, eu tenho que baixar um pouco, eu tenho que desacelerar. Às vezes saio de uma plenária dessa pilhadíssimo, tenho que desacelerar. Aí eu sentei 5 minutos ali na salinha escura antes de dar essa aula para vocês. Aí eu respirei só. Então a gente vê o pessoal meditando aí, não entende muito. E eu não falo de nada muito complexo. Você bota num Google um Deepak Chopra, o que quer que seja, uma meditação guiada com o seu colega que estudou um pouquinho isso e tem uma dinâmica legal para isso. Pode ser qualquer um. Ou aprende você a questão do self-healing, né, que é você cuidando de si mesmo através desse relaxamento. Ali você está meditando. Então tem várias formas de meditar. Você precisa trazer isso para a sua vida, você gestor, para não correr o risco de entrar num estado ali onde você não vai atingir o que você está querendo e vai deixar de botar uma coisa muito legal a seu favor, que te tira da curva, inclusive. Tá? Que vai te deixar, inclusive, com a autoestima melhor, mais equilibrado. Não estou falando para você deixar a psicanálise de lado, mas tudo compõe. Não adianta você querer botar um cobertor ou resolver um problema se você está aí na contramão aqui desse lado. Então, tudo compõe. Né? Bizarro eu ter escutado um dia
2 enfermeiras conversando numa unidade de saúde que eu trabalhei, que medicamentos tomavam para suportar aquele estresse todo, né? E era só aquela fala, né? Nada demais. E aí me ocorre o quanto é legal a gente ter hoje no sistema público de saúde a questão das práticas integrativas. A gente não entende muito onde encaixar as PICs, né? Tá aí, gente. Tá? A questão da vida, ela não é só biológica, né? Ou só espiritual, ou só... Ela é tudo. Então você precisa olhar um contexto de forma complexa. Inclusive, no gerenciamento do seu negócio. Quem aqui tem clínica? Alguém trabalha em clínica aqui? Então, você tem lá toda uma demanda que é condicionada a você e você entra para atender, né? E tem um monte de parâmetros para seguir, senão o fiscal vai entender que você não está valorizando a sua prática, vai estar atendendo mais do que deve no mesmo horário, não está sendo tão resoluta, está colocando a saúde da população em risco, né? Quando você vê, já foi. Você entrou naquela roda, você recebeu a demanda. Se você não parar e ver, caramba, tem mais variáveis do que está acontecendo aqui e pode me prejudicar, né? Você tem que olhar integral. Ou, caramba, se eu continuar atendendo às 11 da noite, tá? Por mais que... Vou dar exemplo de mim, tá? Uma vez eu atendi a Consuleza do México. Ela... Te contei essa história já? Então ela foi para o México, lá tem muita corredeira, e ela estava com uma criança, eram 8 pessoas num barco, e essa criança estava junto, o barco pulou, a criança caiu no rio e a corredeira levou. Ela era nadadora, ela tinha 50 e poucos anos, nadava, era a única do barco que tinha condição de pular ali e tentar socorrer essa criança. No que ela abraçou a criança, a corredeira levou ela para as pedras, então para proteger a criança, ela botou o cotovelo na frente, quebrou em 15 partes, né? E aí veio de indicação do cirurgião da mão, veio indicado para eu atender. E, eu cobrava $200 o atendimento e atendia essa mulher 4 vezes na semana. Foi assim no primeiro mês, foi assim no segundo mês. No terceiro mês eu estava com esgotamento que eu falei, gente, isso depois de 2008, eu preciso parar agora, né? Porque já não estou rendendo nem... Então, por mais que tenha sido ótimo ali, aquele atendimento, puta grana entrando, eu encaminhei, porque fiz uma autoavaliação lá e vi que minha performance já não estava tão boa. E ela tinha evoluído muito bem até ali, eu ia conseguir fazer um encaminhamento legal. E encaminhei o caso, né? Tive essa iniciativa. Assim como já deixei emprego por conta de trânsito, né? Você sair de uma CD, pegar uma 23 de maio, ficar 3 horas para chegar na sua casa e chegar querendo, né? Rasgar, né? Entendeu? Nervoso, então ali é hora de separar, é hora de se auto-organizar e tentar fluir numa situação mais adequada. Tá? Isso tudo é gestão. Vamos para a próxima, então. Senão a gente não sai daqui hoje. Eu falei para vocês virem sem pressa, né, na internet, não sei quem viu. Ó, dá para ler? Isso daqui é uma filosofia, tá? É basiquinha, tá? É até meio bobinha. Mas eu acho tão legal, é até fofa, né? Porque é o Ikigai. Então o Ikigai, ele mostra aqui uma filosofia japonesa, e o japonês ele tem muito essa questão da auto-organização e da gestão. Você pode ter um tsunami lá no ano passado, você vai lá hoje e já está tudo certinho, né? Então, o pessoal tem muita resiliência lá e tem o propósito muito firmado e consegue ir em direção a isso. Não estou falando que são perfeitos, porque tem o maior índice de suicídio que a gente tem no globo é lá no Japão. Não sei os países de terceiro mundo porque não se notifica de forma adequada, então a gente nunca sabe quais são nossos dados realmente. Mas Japão, a questão do suicídio é grave, porém tem essa questão deles buscarem uma organização onde, inclusive, sofram menos dentro dessa dinâmica toda. Olha que legal. Então, o Ikigai, ele traz grandes questões. Aquilo que eu faço bem feito, aquilo que eu posso ser pago para fazer,
aquilo que o mundo precisa e aquilo que eu amo fazer. De repente você determinou aqui que você quer ser gestor, você quer ter a sua empresa ou você quer gerir uma unidade de saúde, né, wherever. Ou você quer estudar para administrar uma instituição, né? Você determinou ali o seu propósito, o que você quer fazer. Ou você quer ser um bom fisioterapeuta, ou você quer ser um bom ser humano, o que você quer ser? Ou você quer mudar de vida, quer se analisar. Então você vai aqui, ó. O que você faz bem? O que você pode ser pago para fazer? O que o mundo precisa, né? E o que eu amo fazer? Se você juntar aquilo que você faz bem feito com o que você ama fazer, você encontrou sua paixão. Show, né? Se você juntar o que você ama fazer com o que o mundo precisa, você encontrou sua missão. Olha que legal. Se você juntar aquilo que você faz bem feito com o que você pode ser pago para fazer, sua profissão. E se você juntar aquilo que você pode ser pago para fazer com o que o mundo precisa, sua vocação. Então você vai associando as partes e chegando ali num consenso com você mesmo. É um exercício isso. Eu não consegui parar para fazer isso ainda, mas está na mira, né? Olho sempre para isso. Será que o mundo está precisando do Adriano dando uma aula de gestão? Não sei. Ou dentro do conselho? Eu preciso ter isso claro para mim, né? Então, eu olho para as grandes premissas, para as grandes áreas e eu tento me encontrar. Eu estou gostando de dar essa aula, eu estou gostando de fazer parte do conselho, eu gosto de ter uma empresa, entendeu? Eu faço isso bem feito? Eu posso ser pago para fazer isso, inclusive, além de gostar? Então aí você vai se lapidando. Isso daqui é um todo, porque se você ama o que faz e faz bem feito e só olha para isso, para a sua paixão, você pode ter um sentimento de inutilidade. Tudo bem, eu amo isso, mas para que serve isso? E assim por diante. Se você faz bem feito e é pago e pode ser pago para fazer, você pode ter um sentimento de vazio. Espera aí, mas será que o mundo precisa disso? Então, é muito legal isso, né? Você não pode olhar só para um lado, você precisa que a sua profissão converse com a sua vocação, que converse com a sua missão, que converse com a sua paixão. E não só você precisa disso. Todo mundo que está debaixo do seu guarda-chuva, se tivesse encontrado aqui e fazendo e executando o que tem de propósito, vai render muito mais na sua mão. E é aqui que você vê quem você precisa trocar ou não das suas peças. Tem uma outra questão de gestão que ela fala que são os 10, assim por diante, tá? Vocês viram aqui, né? Não adianta você amar o que você faz e o mundo precisar, você não acumula riqueza, você não se realiza materialmente. Então está tudo muito ligado, tá? Mesma coisa aqui, sentimento de incerteza, se você ficar só no que você pode ser pago e no que o mundo precisa. É isso aí. Olhem com calma isso, depois eu passo para vocês, mas isso só dá um Google também, que vocês baixam várias análises do Ikigai. Eu fiz uma coisa básica aqui. O que eu ia falar mesmo? Bom, os 10, 70, 20, que é uma outra forma de enxergar a coisa. Você tem que ter na sua empresa, no seu negócio, ou no seu guarda-chuva, no que quer que seja, no que você queira montar na sua vida, no que você queira empreender, né? Você tem que ter 10% das pessoas que realmente estejam linkadas em você. 10% representa o quê? Pode ser uma pessoa se o seu negócio for pequenininho, tá? Mas que essa pessoa seja muito parceira sua, inclusive nos ideais, na missão, visão e valores. Tá? Para começar, a gente vai ver daqui a pouco. Os outros 70% é a mão de obra, é o que vai fazer a coisa no dia a dia virar e funcionar, em cima do ideal desses 10% com você. E os 20% que restam, aí é a parte cruel da coisa, é quem você tem que trocar. Porque, geralmente, é quem não está produzindo o que deveria,
e muito mais está deprimindo no trabalho ou insatisfeito com o que está acontecendo. Então, de repente, aquela pessoa não encontrou o Ikigai dela ainda. E é cruel? É, mas tem que trocar. O fato de você gerir em cima de 20%, isso é estudo internacional, tá? Não estou inventando 10, 70, 20. Isso é internacional, está em várias literaturas. Mas esses 20% que você pode manejar também em relação a volume, de repente você não encontra 20%, você encontra 2%. Mas é importante saber que eles existem, tá? Que eles podem estar ali no seu guarda-chuva. Esses 20%, a partir do momento que você libera eles para a vida, vamos falar de uma forma bonitinha, que você manda embora, os outros 70% vão ficar espertos e vão render. E vão querer saber por que esses 10 foram mandados embora, ou 2, ou 1, ou 20, sei lá. E aí vão atrás, e vão querer crescer, e vão querer se enriquecer de competência, porque daqui a pouco eles estão lá nos 20, né? E assim você mantém a roda andando. Essa é uma visão super capitalista, tá? Então, é só para dar um exemplo. Eu tenho dificuldade para lidar com a questão de mandar a gente embora, isso é pessoal meu. Eu prefiro acreditar até a última gotinha que eu sou corresponsável assim nível master, sabe? Por mais que você esteja triste, vem cá, vamos tentar trabalhar isso aí, deixa eu manejar aqui a situação com você, me fala o que não está bom, né? Eu acredito até o final, eu tenho dificuldade. Quando é para mandar embora, é porque a pessoa já gastou todas as fichas dela. E tem gente que não, tem gente que é muito rápido, né? Que acredita menos no desenvolvimento humano e mais numa questão de a pessoa se organizar no próprio universo dela. Whatever, né? Cada um é de um jeito e cada um tem suas crenças e acredita no que quer. Não existe certo e errado, tá? Pessoa que trabalha no modo 10, 70, 20 está errada? Não. Se funciona para ela, tá legal. Se leva isso tudo aqui ao sucesso que ela almeja quando resolve empreender alguma coisa, tá legal. Se não funciona para ela, que outras opções eu tenho? Gente, existe trocentos modos de operar. Hoje você baixa um aplicativo de gestão, né, que vai te ajudar a se organizar ali em função do que você determina que é certo. Então não existe certo e errado, tá? Existe o seu ideal, a sua filosofia, o que você capacitou, estudou e vai botar para funcionar, tá bom? Então vamos lá, rapidamente, ó, missão, visão e valores. Tem gente que fala que isso aqui é só para empresa grande, tá? Eu acho que isso aqui é para a vida. Você não empreende numa coisa sem saber aonde você quer chegar, como você quer chegar, por que você quer chegar. O que vai te direcionar, o que vai tornar visível para o seu colega, que inclusive pode trabalhar junto com você, é você determinar qual é a sua missão, qual é o propósito da empresa, tá? A visão é a situação em que a empresa, instituição ou serviço deseja chegar, né? Você quer crescer até onde? Tá? Qual é a sua visão? Até onde você quer ir? Que tipo de produto você quer entregar, né? Então, a partir da sua missão, você tem sua visão e você tem os valores. É a forma que você vai produzir aquilo, é a forma que você vai organizar aquilo, é a forma que você vai tornar aquilo, né, uma engrenagem capaz de acontecer na direção da sua missão. Tá bom? Então, eu gosto muito disso aqui e eu acho que isso aqui a gente tem que ter. Tá? Não pode esquecer que isso existe e que qualquer coisa que você queira empreender, você vai ter que pensar qual é a missão a partir dali, qual é a sua visão a respeito do negócio e quais são os valores, o modus operandi do negócio. Tá? Isso tem que estar bem claro. É o compromisso que exige disciplina do gestor e do seu time, porque tudo que desviar daqui vai contra o que você quer. De repente você quer fazer a coisa de um jeito, mas tem um lá insistindo em fazer diferente, batendo a cabeça. Você, caramba, passou um mês. Vem cá, vamos dar uma olhada aqui nos valores da empresa, né? Aqui é a sua referência. Tem gente que deixa isso na tela do computador, de tão importante, do empregado, né? Dos colaboradores, dos colegas da equipe. Então, conheço gente que coloca isso aqui na tela do computador, de tão importante que é.
para a pessoa todo dia de manhã, a hora que liga o computador, lembrar que existe missão, visão e valores. Tá bom? Importante. E aí, olha só. Você tem então gestão, que é a organização em direção a um propósito, onde o sucesso depende das competências. Básico. Fotografia. Pá! Se você conseguir entender essa sequência aqui, ó, você já está acima de muita gente. Vou dar um outro exemplo. Vocês aguentam? Olha lá, então a gente tem lá a relação cooperadora. R$7 o atendimento. Quantas pessoas esse profissional tem que atender por dia para conseguir dar conta de pagar a luz da clínica, inclusive ganhando R$7 por atendimento? Difícil, porque aí ele tem um número de pacientes que ele tem que respeitar, né, que não pode estourar daquilo. Então, com R$7, fecha, meu amigo. Não bate, não gasta seu dinheiro, entendeu? Vamos pensar outra coisa para a vida, tá? Porque R$7 não dá. R$22 dá? Não dá. Mas melhorou? Melhorou. Qual é o referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais? Que valor que está ali? Qual a última vez que você acessou o referencial nacional de procedimentos, que é só fazer o download ali no site do COFITO ou do CREFITO 3? Aquele valor, ele é um norte baseado em quê? No IPCA da vida, num indicador financeiro. A partir da onde? De um estudo onde justifica-se trabalhar como fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. No final do mês, vai te dar um resultado onde você vai conseguir sobreviver com aquilo. Foi um estudo feito, né? Abaixo daquilo, pode? Pode, se vocês lerem lá, pode, até 20%. Que você vai aplicar onde? A sua gordurinha. Você vai trabalhar na Zona Leste, que é uma área carente, a maior parte. Então, lá, nossa, a base é menor, se eu cobrar isso total, cheio, não vai dar. Você pode se ajustar até 20%. Tá no seu range ético que você jurou quando se formou, inclusive. Zona Sul, você vai... parte nobre lá, Brooklyn. Caramba, você vai cobrar o referencial? Não, é uma base. Você vai colocar o que você achar que deve e o quanto você botou de competência ali para se formar, né? Se você achar que tem que cobrar 3 vezes o referencial, deve, né? Você está fazendo a sua análise lá e está indo atrás. Bom, mas e aí? Ah, Adriano, você está falando do referencial, mas a operadora não aceita. Então vamos pensar uma variável aqui comigo. Existe uma tal de ANS, tá? Agência Nacional de Saúde. A ANS obriga a operadora a oferecer fisioterapia ou terapia ocupacional. Por isso que quem entra na justiça consegue o seu atendimento. TO ganha horrores com isso, físio menos. Porque TO vai atrás, porque as operadoras geralmente não aceitam TO. Físio não, físio elas vêm atrás e pegam ali, sucateiam ali quando você vê, você já está atendendo a R$1,50, que foi o que eu já peguei aqui. Entendeu? Então, o que você faz? Você está na cara do profissional, né? Não. Mas precisa acolher, porque essa é a cultura que a gente veio acumulando ao longo de todos esses anos e que é tão difícil de mudar. E como você muda a cultura? Analisando as variáveis. Eu vou numa clínica com os meus fiscais e vou fechar a clínica porque ela está cobrando abaixo do referencial? Também não, já tentaram isso e não deu impacto nenhum nas operadoras. Eu só prejudiquei o profissional. Caramba, Adriano, então o que eu tenho que analisar para conseguir gerir melhor o meu negócio e não atender por R$1,50, né? Por 7, por 20? Que eu tenha muito valor ali porque é o meu plano de vida, é o meu projeto, eu estudei para aquilo, eu me formei, eu investi, né? Eu sou empregador, eu sou um bom ser humano, estou deixando meu legado aqui, né? Ajudo várias famílias. Como que eu faço? Colega, a ANS, uma vez que ela é obrigada a oferecer o serviço de fisioterapia, por exemplo, ou de terapia ocupacional,
a ANS não, a operadora, e a ANS está lá para fiscalizar se essa operadora está atuando de forma legal ou não, né, oferecendo serviço para a população, em vez de você se render para a operadora, você chama o seu amigo da esquina, o outro que tem a clínica ali, chama aquela associação de empresários ali, chama aquele outro amigo ali, junta 35 empresários ali do seu entorno. Tá? E aí você vai chegar para eles sem parecer cartel, tem que tomar esse cuidado, porque o Unimed costuma processar se você caracteriza cartel. Você vai chegar para eles e falar, amigos, se a gente não tomar uma atitude proativa em função desse desvalor todo mundo junto, ninguém furando esse cerco, a gente consegue propor para a operadora uma dinâmica onde a gente não quebre a operadora, porque se você chegar pedindo o piso, ela quebra. Tá, o piso não, o referencial. Mas você pode começar escalonando. Você geriu ali e falou, olha, operador, o IPCA acumulado desde que você não me paga está em X%. A gente pode combinar fazer no primeiro semestre um aumento tal, no segundo tal, ano que vem tal, outro semestre tal. Em 4 anos a gente consegue regular esse referencial. Meu, você vai estar numa dinâmica melhor do que 99,9% das pessoas que não acordam para isso. E é essa mudança de cultura que a gente fala quando quer, sabe, deixar algum legado. Por mais que ao longo dos anos a gente tenha entrado numa roda viva de coitadismo, de vitimismo, onde você é obrigado a vender seu serviço por nada, a partir do momento que você se incorpora, que é a questão da cooperativa, inclusive, gente, mudou. Você começou a protagonizar e virou o jogo. A operadora precisa de você. Você tem que entender isso, né? E se a operadora não entender isso, a ANS, na minha região aqui, ó, vai com o mapa lá, bairros XYZ, WKL, está sem referência nenhuma de fisioterapia e eu estou aqui para atender. Vamos tentar interlocutar uma situação, né? Crefito 3, olha só a jogada, hein? Dica da noite. Crefito 3, juntamos 35 pessoas, estou com a associação junto, incorporando. A nossa região está aqui. Quem está a favor de maior valor está aqui. Quem não estiver aqui é porque está infringindo o código de ética sem nenhuma postura ativa para melhorar a situação. Então, Crefito 3, vamos junto, porque quem furar o cerco, quem for lá no operador e sucatear a nossa base de receita e se vender por menos do que o combinado no grupo, você pode autuar. E aí, amiga, eu vou com os 2 pés. Tenho 30 fiscais que não dão conta das 650 municípios. Foi um legado que a gente pegou, mas que a gente organizou eles num ponto que agora a gente pode até abrir um concurso. Vai acontecer aí mais para frente. Mas esses fiscais, tá? Por maior o número que seja, se a gente não está integrado com o profissional nessa ação junto com o operador, envolvendo a ANS, eles acabam não sendo efetivos. Eles acabam te prejudicando e o resto da nação inteira, né, passa a se sucatear. E o pior é que o aluno que está se formando, ele entra na mesma roda viva. Então, o que a gente quer com aquele colega que está acreditando que a fisioterapia pode ter sentido ainda comercialmente, não só na paixão? A gente quer que ele já venha e entre no campo dos 35. Você vai empreender? Legal, só que você vai empreender aqui, ó. A gente fechou essa região aqui. E aí você mudou a cultura do local e quem insistir em sucatear, né, você já corta ali. Usa o conselho para isso. O conselho está aqui para isso. O fiscal, quando ele vem ser fiscal, ele dá baixa. Ele não é mais fisio-TO. Ele passa a reger em cima do código de ética. Então eu preciso saber se na sua região tem alguém com concorrência desleal. Às vezes eles não dão conta, é muito serviço, é muita clínica, é muita coisa abrindo, muita gente indo para o mercado. Quando a gente vê, eu peguei 1, mas 3 já sucatearam. Então a gente só vai dar certo se tiver a corresponsabilidade aqui. Esse é um exemplo como a gente enxerga o manejo
da valorização pessoal da fisioterapia dentro da gestão atual. Tá? Esse é um exemplo. Tem um grupo, temos alguns pilotos já acontecendo. Então tem um grupo muito grande lá em Guarulhos, tem um grupo legal em Marília, tem um grupo legal no Vale do Ribeira. Fiquei sabendo da colega em Campinas hoje, então até arrepia. Caramba, né? Tem luz ainda. Eu não preciso, né, gastar todo o investimento que vocês fazem ano a ano, tá, nesse conselho, de uma forma que não dê impacto. A gente pode ter impacto. Preciso da associação para isso? Preciso. Por quê? Porque eu consigo falar com 19. E eu consigo mandar esses 19 para uma ABFI da vida, que é uma associação parceira nossa de empresários, para que vocês passem a incorporar com eles e eles peguem mais 19 dos colegas de lá, juntem com mais 25 de lá, e quando a gente vê já tem 500 ali, né? E aí eu passo a nortear a minha prática de fiscalização com esses 500, olha que legal. O tiro é na cabeça. Eu não saio gastando energia dos meus fiscais à toa em local que está tudo bem. Eu vou direto onde precisa. É lindo, é tudo que eu quero na vida. Isso me ajuda a gerir isso aqui melhor. Tá bom? Esse foi um exemplo, tá, da avaliação. Crescimento da TO. Vamos pensar em outro exemplo aqui, né? Posso pensar, a gente gasta mais meia hora aqui, chega num consenso. Eu tenho as minhas questões, venho pensando muito nisso. Então, só que a gente não vai poder pensar isso agora, porque tem uma dinâmica na sequência aí, a gente vai usar isso na dinâmica. Quando eu falo em competências, que eu tenho que buscar além do conhecimento, atitude e desempenho. Não adianta eu querer dar uma aula aqui, o colega me colocar que está indo na direção certa e eu não passar a monitorar aquilo junto com ela uma vez que eu sou gestor. Não interessa. Não adianta você ter um feedback negativo do seu paciente na sua clínica e você virar as costas, deixar isso do lado e não entender isso como uma variável e uma oportunidade de melhorar. Né? Não adianta você ver o colega da clínica do lado oferecendo pela metade do preço uma coisa que devia ser 3 vezes mais, em cima do que você cobra, não do que ele cobra, porque o que ele cobra devia ser 10 vezes mais, e você não fazer nada. Deixar o mundo normal. Entendeu? Vamos, né? Fisioterapia aí, né? Entender o valor, se dá valor. Dá valor para o contexto da para a sociedade que você quer transformar. Porque aquele cara que está atendendo a R$7 ou a R$1,50, ele vai só dar choquinho. Aquele TO que está atendendo por X ou Y, longe do referencial, ele vai só enrolar. Tá? Porque ele precisa botar 10 enrolando ali para virar alguma coisa, por hora. E aí o conselho vai, pega ele, e aí ele fala, não sabia. Né? O próprio paciente não evolui, isso não dá o Não resultado. evolui. Aí o que eu escutei? O que eu escutei do Unimed? Eu fui conversar com o presidente da Unimed lá em Marília. Sabe o que o cara me falou? Adriano, eu gasto 17 milhões com reabilitação aqui nessa cidade. E sabe o que eu sei dos parceiros que eu tenho da reabilitação, dos profissionais? Que eles trocam guia. Porque ninguém pega um dado e traz aqui para me mostrar, ó, eu estou eficiente, estou fazendo a coisa certa. Por que eu sei que estou fazendo a coisa certa? Porque enquanto está todo mundo aí demorando 3 meses para dar alta, lá na minha clínica eu dou em 8 atendimentos. Entendeu? Eu resolvo. Eu sou resoluto. Né? Cara, por que você não leva isso para seu operador e fala, sabe, a gente pode ter uma coisa melhor. Esses 17 milhões que você gasta com reabilitação pode ser 9. Se a gente entrar no meu modo operante. E aí todo mundo ganha. Por que você não falou isso ainda? Mas é tão difícil pegar os profissionais e falar, vai lá, você não precisa do que eu estou fazendo por você, você tem essa autonomia. O presidente está lá, ele está desesperado, porque ele está gastando e não vê resolução, o paciente não melhora, entendeu? Ele está quebrado, né? Você vai propor solução para ele, você vai mostrar numericamente que vale a pena trabalhar no seu modo operante. E aí você vai ainda falar para ele que os 35 do entorno podem entrar no seu modo operante também. E aí, você gasta 17, você vai gastar 5. E a gente vai conseguir manter o nosso negócio ativo. Porque do jeito que está, o conselho vai vir e vai acabar com a brincadeira.
né, junto com a ANS. E aí todo mundo perde. O que a gente quer? A gente quer perder? Não quer. Você quer encaixar as peças desse quebra-cabeça aqui e fazer a coisa acontecer. Né? É fácil? Não. Eu te falei. Você opera dessa forma por tanto tempo que às vezes dá um passo diferente, inovar, pensar que você tem autonomia. Né? Eu sou o profissional. Eu fiz minha especialização, eu entendo disso mais do que ninguém, né? E se você não entende, você está buscando esse conhecimento, porque a gente tem que estudar muito, você não para de estudar, para tentar melhorar na competência, para tentar fazer associações, né, que eu falei, deveria fazer boas associações, tentar bons resultados, a partir de boas premissas. Então você está estudando sempre, por isso vocês estão aqui hoje. Tá? Eu quero ganhar conhecimento para chegar no meu serviço e ter insights mais rápidos, né? Aí você está buscando competência, está estudando, está refletindo na sua atitude e no seu desempenho. A partir do momento que você sabe mais, você consegue agir melhor e você vai ter um melhor desempenho. Tá? Isso é competência. Ok? E aí eu sou assim, né? Eu sou muito sistemático, porque eu tenho dificuldade de concentração às vezes, então eu preciso ter muito certinho na minha vida o caminho que tem que seguir. E aí eu entendi num determinado momento que eu tenho que ser sistemático. Eu tenho que botar o A, depois o B, depois o C. Isso facilita a vida num grau, porque quando você é multitarefa, faz muita coisa ao mesmo tempo, você tem que ser sistemático, senão você não dá conta. E organização é tudo, né? Então, da mesma forma que eu sou sistemático na minha vida, eu tento trazer uma dinâmica sistemática para tentar espelhar para vocês. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Você precisa ser capaz de fazer uma boa avaliação contextual, entender o que está pegando ali naquele espaço que você está gerindo. Em relação a quê? Em relação ao seu propósito, onde você quer chegar. Eu sou gestor público, eu sou secretário da saúde, né, que é uma amiga. Brincadeira, o Cid Torquato, que é secretário da pessoa com deficiência aqui em São Paulo, é bem próximo da gente e cobra muitas ações, né? Então vou pegar ele para pensar agora. Vou pegar o Cid, né, que é um cara super do bem, gosto muito dele. E ele quer ver a coisa diferente, ele é diferenciado, ele é tetraplégico, né, então é super resiliente. Então, qual é a avaliação que o secretário de saúde da pessoa com deficiência tem que fazer do contexto para chegar nos objetivos durante o período de trabalho dele na gestão em relação a curto, médio e longo prazo? E aí, a partir dos objetivos, vocês perceberam que é mais ou menos como evoluir um prontuário, né? Tem que ter uma organização. Mesma coisa. A partir dos objetivos, que plano estratégico você colocou ali, você implementou, você propôs para que esses objetivos aconteçam? E aí, esse plano estratégico, ele deve dirigir um processo de trabalho também específico para que essa estratégia funcione, os objetivos sejam cumpridos, a partir da sua avaliação. E aí, repete. Você vai ter resultados nesse processo de trabalho, você vai pegar esses resultados e vai remeter para o que você avaliou aqui. Estou chegando lá? Estou resolvendo essas demandas ou não? Então tá bem simples aqui, gente, para a coisa funcionar no flow mesmo. Tá? Se você avaliou bem, se você teve competência para avaliar bem, tá? Foi atrás ali, teve calma, não precisa de pressa. Um dia uma profissional me falou: Adriano, não consigo evoluir meu trabalho no programa de saúde da família. Foi até um mês atrás aí. O que eu estou fazendo de errado? Porque eu sinto que nada se encaixa. Eu vou avaliar o paciente, volto para a supervisão, aí eu já tenho que responder ali e evoluir e tal, e dar uma resposta para a demanda, e às vezes nem a demanda. Eu falei: peraí, gente, peraí. Às vezes não é em uma visita domiciliar que
que você vai chegar na análise contextual que você precisa ter. Você não é a gênia da lâmpada, né? Às vezes você precisa de 3 visitas, às vezes você precisa chamar o profissional X e Y para ir com você. Às vezes você precisa entender qual é a dinâmica familiar para depois chegar no paciente. Às vezes você precisa chegar no paciente para depois entender qual é a dinâmica familiar, né? E dentro do estado de vulnerabilidade, que é absurdo, onde você tem tudo para dar errado. Tá? Isso é atender no programa de saúde da família hoje. É você chorar todo dia. Eu dou aula, não falo isso por falar, eu dou aula em residência multiprofissional e as alunas choram na minha frente. Tá? Sorocaba, trabalhei em Santa Marcelina como preceptor lá e coordenador da residência há muito tempo. O pessoal chora. Por quê? Porque não se encontra. Por quê? Porque o estresse, a cobrança é tão grande que ele não tem nem tempo para fazer uma boa avaliação. E aí, muito menos traçar bons objetivos, muito menos planejar alguma coisa, muito menos determinar um bom processo de trabalho e muito menos ter resultado para avaliar. Então, colega, sai dessa roda viva e respira. Lembra de baixar a onda? Está na hora. Respira. É isso, tá? Sistematicamente, a gente conseguir enxergar isso. Por que a gente avalia prontuário? Evolui prontuário? Você está organizando o seu gerenciamento. Além de se proteger, além de qualquer coisa que aconteça, você pega aquele prontuário e mostre, olha, já aconteceu comigo, inclusive, olha, a senhora juíza, está aqui a avaliação do meu prontuário, tenho plena convicção de que o que está sendo alegado era uma paciente na época que queria o dinheiro de volta, da equipe toda, não só de mim, porque a irmã dela estava por trás, fazendo a cabeça dela, ela teve uma parada cardíaca, voltou com uma sequela neurológica importante, e a gente estava, a equipe atendendo, eram 6 profissionais. Desde a fisiatra até a assistente social, a gente pegava muito amplo aquela paciente, então pagava tudo dela. E num determinado momento, com 3 meses de atendimento da equipe, a irmã dela entrou no circuito querendo todo o dinheiro de volta, que o Itaú tinha pago, alegando que a gente não estava eficiente com a irmã dela, e mais do que isso, querendo ainda ressarcimento por danos e tudo mais. Cada um pegou a sua parte do prontuário, foi lá na frente do juiz e falou, olha, juiz, está tudo muito claro aqui, minha competência está desenvolvida nessas páginas e qualquer um que pegar vai atestar que eu fiz uma boa avaliação, entrei com bons procedimentos e os resultados estão aparecendo conforme o potencial que essa paciente tem. Então estava ali, me protegeu na época. Mas mais do que proteger, que esse é o básico do básico, dentro de tanta vulnerabilidade, né? Toda hora na plenária tem caso aí que o fiscal avalia que os profissionais não estão evoluindo no prontuário e às vezes a gente incorre de pegar um acidente qualquer de procedimento onde a pessoa não avaliou, não evoluiu o prontuário, não tem nada para mostrar. Então como que a gente protege essa pessoa? Né? Como que a gente vai falar, você está errado, você tinha que ter evoluído. Esse é o básico do básico, a gente esquece disso. Mas a parte disso tem a questão do seu gerenciamento. É ali que você vai ver os resultados que você está colhendo em cima do procedimento que você usou, que foi baseado num plano de tratamento, que veio de objetivos, a partir de uma boa avaliação. Olha que legal. Isso aqui está tudo ligado. Você sistematiza o seu dia a dia, você consegue uma melhor performance, você se protege a partir de um bom gerenciamento. Assim é no seu paciente, assim é com o seu negócio, assim é com sua família, assim é na vida, né? Educar uma criança. Eu tenho uma filha de 7 anos. É um barato, porque eu sempre fui muito avoado e a minha esposa ela é sistemática igual. Ela fala, gente, não adianta você querer contar historinha para ela depois das 9, porque nessa dinâmica aqui que a gente estabeleceu, ela dorme às 9. Né? Porque é importante lembrar, porque acorda às 7. E se ela dormir depois das 9, eu já entendi que ela não vai render nada na escola, porque eu conheço a minha filha. Então, isso está lindo, né?
Então isso é geral, né? Isso é geral, muito legal isso. Consolidar o processo impulsionando pontos positivos e corrigindo pontos negativos. Você quer que isso daqui te leve ao sucesso e nesse caminho você vai impulsionar o que está bom e vai tentar corrigir o que não está. Vai rever, por isso que você monitora. Não existe gestão sem monitoramento, tá bom? Importantíssimo isso. Já foi. E aí, olha lá, as ferramentas de gestão. A partir do momento que dá certo com você, sabe, o mundo tem que ver isso. Você tem que crescer, você tem que pensar em escalonar. Então, você montou uma clínica, caramba, está dando certo, estou ganhando dinheiro. Vai para a segunda, e assim você vai expandindo, você vai escalonando. Quando você planeja uma situação ou empreender em alguma coisa, você já tem que estar com a questão do escalonamento, porque isso te motiva, te impulsiona. Legal, vou montar essa empresa, vou ter 5 clientes de XYZ, ou vou atender, montei meu negócio, vou atender particular, e posso envolver algumas equipes e vou expandir isso depois para X, para Y, para Z. Pense escalonando. Um bom projeto de empreendedorismo, ele envolve você pensar de forma escalonada, tá? De forma de crescimento já. Fazer uma coisa para ser pequenininho, para ser um só no seu mundo, você já começou errado. Porque chega uma hora que a maré baixa e aí você não se sustenta. Se o seu negócio conseguiu evoluir, ficar maior, pode vir uma onda que não vai te derrubar fácil. Precisa de uma onda bem grande. E aí você tem que ser maior que essa onda bem grande a hora que ela chegar e assim por diante. Isso você só consegue escalonando, tá bom? Evoluindo. Olha lá a dinâmica. E aí eu tenho uma ferramenta de gestão, que é a gestão sistêmica, negócio e serviço analisando como sistema unificado, no qual diversas áreas trabalham em conjunto e devem ser vistas como parte de um todo. Lindo, né? Lê com calma isso aqui para você entender depois, tá? Que vai te permitir achar um modus operandi interessante para você, onde você se encontra aqui, e, por consequência, que você passe a multiplicar essa história. Ah, então eu estou entendendo por que a gente tem aí, por exemplo, uma escola de inglês que abriu 10 unidades. Ou porque o fisioterapeuta tal montou uma dinâmica de trabalho tal e está vendendo franquia super bem. Ele pensou de forma escalonada, né? Ele botou ali um âmbito ali de gestão que foi diferenciado. Tá bom? Então,